Boa tarde, amigos e membros da classe Ciência e Defesa da Fé. Sejam bem-vindos a mais um estudo neste domingo, em que estaremos dando sequência ao tema A oposição ao cristianismo e a defesa da fé. Leiamos, portanto, 1 Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Aí está, então, o capítulo de hoje, cujo título é O Ceticismo de Hume e o Ataque à Fé Cristã. Leiamos, então, o nosso texto básico de hoje, 1 Coríntios 2, 9, 10 e 16. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Oremos. Aqui estamos, Senhor Deus, para mais um estudo nesta tarde de domingo. Somos gratos por nos conceder mais uma oportunidade para o estudo da Tua Palavra. Capacita-nos a compreender o que estaremos estudando neste momento a respeito dos perigos das ideias que se opõem à nossa fé. Oramos no nome santo de Jesus, nosso eterno Salvador e Senhor. Amém. Muito bem, aí está. Vejamos aqui o nosso título de hoje, do nosso capítulo, Ceticismo de Hume e o Ataque à Fé Cristã. Como vocês podem perceber aí, nós estamos com falta de energia aqui na região onde moro, e a coisa está meio escura aí, né? Então nós vamos tentar tirar o máximo possível aqui a nossa foto, né? Para não ficar esse escuro aí na telinha de vocês. Ok? Muito bem. Como estamos tratando da defesa da fé diante das oposições travadas contra o cristianismo, é preciso abordar aspectos da filosofia, aquela filosofia que nós temos de vez em quando abordado aqui, porque nós dizemos sempre que existe a boa filosofia, mas também existe a má filosofia. E uma delas aí, que estamos vendo hoje, ela tem sido travadas contra o cristianismo. Então é preciso abordar aspectos desta filosofia onde nascem as muitas ideias que irão realmente confrontar a fé cristã. Como vimos anteriormente, a partir de Descartes, os racionalistas seguiram suas ideias, confiando que a mente humana, com suas concepções inatas, fosse capaz de relacionar-se com a obtenção do conhecimento, acreditando que a compreensão da realidade do mundo pudesse ser transferida dos domínios da revelação divina e da fé bíblica para o terreno do autoconhecimento, ou seja, para o reduto exclusivo da razão humana, com consequências, claro, bastante negativas ao cristianismo.
Como se não bastasse, uma outra corrente de pensamento contrária e alternativa a esse idealismo, conhecida como empirismo britânico, seguiu caminhos diferentes das ideias inatas e claras do ideal racionalista de René Descartes, como nós vimos anteriormente, sustentando que o conhecimento e a verdade só poderiam ser adquiridos através da observação empírica, ou seja, com o uso dos 5 sentidos, ou seja, visão, audição, olfato, paladar e também o tato. Para os defensores do empirismo, a mente, desde o nascimento, é como uma tábula rasa, uma página em branco, sem qualquer registro inicial de ideias, que posteriormente grava as impressões na medida em que vão sendo registradas pela realidade do mundo exterior por meio da experiência sensorial. Semelhante ao racionalismo, o empirismo também fomentou o ceticismo, trazendo sérias consequências à cosmovisão cristã. Um de seus expoentes, o filósofo, historiador escocês David Hume, que viveu lá no século XVIII, estudou direito na Universidade de Edimburgo e, durante o apogeu iluminista na Europa, ele dedicou-se ao estudo rígido da filosofia, levando a abordagem empírica do conhecimento ao abismo do ceticismo e do ateísmo. Na epistemologia de Hume, ou seja, na teoria do conhecimento trazida lá por ele, que exclui Deus como fonte e base para se compreender o mundo, segundo ele, só tem sentido 2 tipos de proposições válidas, a saber, vejamos. Primeiro, aquelas que são verdadeiras por definição, isto é, proveniente do intelecto ou do raciocínio abstrato, a lógica matemática, os números. Por exemplo, todos os triângulos têm 3 lados. E, segundo, aquelas com base na experiência empírica, isto é, na sensação, que vem dos sentidos, naturalmente. Segundo ele, por exemplo, hoje o dia está ensolarado. De acordo com essas condições, não existe experiência sensorial para conceitos que estejam no âmbito da metafísica, por exemplo, ou seja, além da física. Deus, por exemplo, seria um caso aqui. Ou seja, não se deve acreditar em nada que esteja além da realidade visível do mundo físico. Bem, vocês podem perceber aí a gravidade do problema que nós estamos vendo aqui para a fé cristã, bastante sutil, não é? Mas também bastante danoso para o cristianismo e para a teologia. Em vista disso, segundo David Hume, a existência de Deus, os milagres, a criação do mundo e outros assuntos que transcendem a experiência finita humana não são verificáveis e, portanto, supostamente não possuem qualquer sentido. Isto segundo ele, naturalmente. Este foi um dos maiores ataques à pessoa de Deus, à sua obra criativa do mundo e o seu plano de salvação para a humanidade. Vocês podem imaginar o estrago que essas ideias causaram na mente de muitos crentes? Dá para imaginar? Como o inimigo de nossas almas age, não é? Quantos incrédulos compraram esta narrativa e se sentiram seguros em seus próprios ateísmo e foram impedidos de considerarem o Evangelho de Cristo.
A pergunta que cabe aqui é: devemos ser céticos em relação ao ceticismo de David Hume? É válido observar que, a respeito de considerar-se cético, ele seguramente não era cético em relação às condições propostas por ele mesmo, pois as considerava verdadeiras. Tá certo? Sinistro, né? De maneira pouco elegante e desdenhosa, Hume concluiu sua obra intitulada Investigação sobre o Entendimento Humano com a seguinte passagem que se tornou a predileta dos empiristas modernos. Diz ele aí no que segue: quando persuadidos destes princípios, passamos em revista as bibliotecas. Que devastação não faremos? Se tomamos nas mãos um volume qualquer de teologia ou de metafísica escolástica, perguntemos: este livro contém algum raciocínio abstrato sobre quantidade ou números? Segundo ele, não. Contém algum raciocínio experimental sobre questões de fato ou de existência? Também não. Então, para o fogo com esse livro, pois outra coisa não pode encerrar senão sofismas e ilusões. Tiramos esse texto lá dos Pensadores, antigo, lá da Abril Cultural. Vale ressaltar aqui o comentário agora do filósofo cristão Norman Geisler, no livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Diz ele: você consegue ver as implicações das duas condições de Hume? Se ele estiver certo, então qualquer livro que fale sobre Deus não tem sentido. Você pode até mesmo usar todos os livros religiosos como fonte de aquecimento para a sua casa. Não é à toa que sua aversão ao sagrado, sua resistência desafiadora ao sobrenatural, porque ele também vai falar muito contra os milagres bíblicos, fez de Hume um dos mentores dos céticos e, ao mesmo tempo, o padrinho dos filósofos agnósticos atuais. Recentemente, um de seus discípulos, aí está, o filósofo inglês Alfred Julius Eyer, que viveu recentemente, de 1910 até agora, 1989, ele vislumbrou na passagem de Hume citada acima um esboço do projeto do positivismo lógico. As duas condições propostas por David Hume foram reeditadas e resumidas por Eyer no princípio da verificabilidade empírica, onde sustenta que uma proposição só pode ter sentido se for, primeiro, verificável empiricamente ou se for verdadeira por definição. Diante desse cenário, como podemos responder a essas investidas do ceticismo? É útil nesse momento a refutação que o próprio Geisler faz de Hume e Eyer. Vamos ver então, vamos prestar atenção para ver o que ele vai falar aqui. Em meados da década de 1960, essa visão tornou-se a vedete dos departamentos de filosofia das universidades dos Estados Unidos, incluindo a Universidade de Detroit, onde eu, Norm, estudei. O empirismo de Hume e de seu devoto Eyer são falsos em si mesmos. A afirmação de que alguma coisa só pode ter sentido se for empiricamente verificável ou verdadeira por definição exclui a si mesma, porque essa afirmação não pode ser verificada empiricamente e também não é verdadeira por definição. Aí está, então,
Norman Geisler, refutando aí, né, e destruindo aí os argumentos dos céticos que aí estão. Certamente, afirmações que são empiricamente verificáveis ou verdadeiras, por definição, são significativas, não podemos negar. Contudo, tais afirmações não englobam todas as afirmações significativas, como Hume e Eyer sustentavam. Assim, em vez de lançar todos os livros sobre Deus ao fogo, como sugere Hume, é possível que você queira considerar a ideia de usar os livros de Hume para acender a sua fogueira, ou seja, a sua lareira. Lamentavelmente, a filosofia equivocada de David Hume forneceu efetivamente o modelo para a mente ateísta, servindo como base filosófica a teoria da evolução, que, aliás, nós já estudamos bastante aqui em nossa classe, que lançou os fundamentos para alguma das maiores tiranias que a humanidade já conheceu. Aliás, nós já falamos sobre isso aqui, né? Porque ideias têm consequências. Nós temos dito que nada no mundo acontece por acaso. Nada vem de forma ingênua, né? De forma ao acaso, né? Nada vem. Na verdade, nós temos dito que tudo tem os seus motivos, seus propósitos. Não devemos esquecer que, frequentemente, nós somos enganados pelos nossos sentidos. Também falhamos em nossos raciocínios, pois a mente nossa foi feita cativa do pecado. Então, nós vimos lá que a teoria da evolução, que veio a reboque desse iluminismo, dessas ideias dos céticos, dos agnósticos, ela vai culminar ali na teoria, né, da evolução, no darwinismo. Né? E nós sabemos que o darwinismo influenciou outros filósofos que vieram depois, né, como o filósofo Nietzsche, filósofo alemão, que também influenciou a mente, nada mais nada menos, de Hitler, que, através da sua ideia da raça ariana, que vem lá da teoria de Darwin sobre a sobrevivência dos mais aptos, quis, né, implementar lá a raça pura, né, o super-homem. E aí nós vimos as consequências dessas ideias, com aqueles milhões e milhões que morreram ali diante do nazismo. Esse século XX foi um dos séculos mais sangrentos. É uma ironia, porque deveria ser o século das consequências do iluminismo, né, das ideias brilhantes dos iluministas. No entanto, nós vimos aí as suas consequências nefastas. Isto mostra o que pode acontecer com o mundo quando os seres humanos se afastam da ideia e das coisas que vêm da realidade de Deus, tanto da sua criação, quanto também do seu plano salvífico através do seu Filho, Jesus. Ao contrário do que dizem lá os empiristas, apenas os sentidos não podem nos revelar o conhecimento verdadeiro. Vejamos aqui um contraponto bíblico. Aí está 1 Coríntios 2, 9, 10 e 16, que nós vimos lá no início, como nosso texto básico, vamos repeti-lo aqui dentro do contexto, que diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas
de Deus. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Do texto acima, aprendemos que sabedoria e conhecimentos plenos da realidade do mundo vêm mediante a revelação divina e não através das especulações humanas, falíveis. Nem tudo podemos conhecer através dos nossos olhos, tampouco através dos nossos ouvidos, e muito menos por nossa própria razão. Se David Hume tivesse buscado a mente de Cristo, como Paulo fala aqui nesse texto, ele teria conhecido muito além de suas próprias deficiências, de seu próprio orgulho e de suas próprias limitações. Na história da Igreja, após a Reforma Protestante, nós vimos lá nos estudos anteriores, essa ideia do racionalismo e do empirismo influenciaram o pensamento cristão de tal forma que a igreja da época entrou em crise e houve um grande esfriamento espiritual e teológico. Mas, felizmente, em sua soberania sobre a história, Deus interviu e levantou grandes avivamentos na vida da igreja. No entanto, o perigo dessas ideias continua ainda até os dias de hoje. É preciso estarmos preparados, atentos, para não cairmos nas armadilhas de Satanás, que se opõe a tudo que é de Deus e do Evangelho de Jesus. Tenhamos, então, bastante cuidado nisso. Que nós possamos, então, discernir sobre estas coisas. O que é falso e o que é verdadeiro nessas narrativas que aparecem aí nas escolas, nos livros, na mídia e assim por diante. Não é à toa que estamos vivendo no mundo que vivemos hoje. Aliás, temos visto coisas que não imaginávamos antes, dentro da nossa própria geração, que fôssemos ver. É só vocês olhar o que está acontecendo aí na geopolítica do mundo e também dentro das próprias igrejas, com essas influências, ainda até hoje, dessas ideias completamente anticristãs, que vieram e vêm ainda para desacreditar, para desconstruir o cristianismo. Mas nós estamos atentos. Ok? Chegamos então ao final do nosso estudo de hoje e desejo que todos tenham ainda aí um ótimo domingo e uma semana abençoada pela frente. Um forte abraço e até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Até lá.